Bom, graça e paz a todos. Seja bem-vindo ao canal do professor Rafael Rocha e Teologia. Nessa live de hoje será aqui no nosso canal um grande debate escatológico. Eu já venho falando sobre esse assunto há muito tempo e está conosco hoje um dos grandes expoentes do ensino bíblico e teológico do país. Está conosco aqui o pastor Joaquim de Andrade, que esteve conosco numa live anterior. Estará hoje defendendo o pré-tribulacionismo contra o professor Harry, que também é um pós-tribulacionista. Né? O professor Harry já foi assembleano, já foi presbiteriano, e hoje ele também é um professor que atua na área das conferências escatológicas. Ele tem dado videoaulas de questão escatológica e tem feito as suas considerações. Na verdade, eu vou inserir os dois agora, e você vai ouvir e ver a apresentação de cada um, de qual igreja eles são e tal, a atividade deles na atualidade. Então, pessoal, seja bem-vindo a esse canal. Hoje vai pegar fogo, é um debate realmente escatológico, é um debate que vai marcar, né, o nosso canal aqui do professor Rafael Rocha Teologia. E antes de mais nada, já queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar seu like, né, clicar aí no sininho para receber as notificações. O YouTube vai identificar uma certa relevância em nossos vídeos. Deixe seu comentário aí, faça os comentários. Daqui a pouco, após o debate deles, no término final, se eles quiserem responder aí algumas questões do chat, né, já está conosco aqui o José Damião, né, graça e paz, pastor Rafael Rocha, estamos juntos. E nós vamos daqui a pouco, pessoal, já entrar aqui na live, beleza? Para a gente não se alongar, porque já são praticamente 22 horas e 5 minutos e a gente já vai aqui apresentar aqui os nossos participantes, né? Vamos estar agora adicionando aqui o professor Helry, né, que está aqui nesse momento, e também o pastor Joaquim de Andrade, que vai estar conosco aqui nessa live, beleza? Está conosco aqui. A gente vai fazer aqui um modelo aqui muito interessante com cada um deles aqui, beleza? Só organizar aqui, formato. Beleza. Bom, pessoal, cada um vai estar se apresentando nesse momento. Vou dar aqui a oportunidade ao mais velho debatedor, que é o pastor Joaquim de Andrade. Ele vai estar se apresentando, vai estar dizendo o que ele vai discorrer. Ele é pastor de qual igreja, né, ele está atuando na área do ensino em qual instituição, então ele vai se apresentar. E os internautas já estão bombando aqui com força total, pessoal. Já está aqui o Adeilton, o Pai do Senhor, o professor Rafael, estamos juntos. E agora eu vou passar aqui para o pastor Joaquim, depois o professor Helry também estará se apresentando e fazendo suas considerações iniciais. Pronto? Pronto. Olá, boa noite a todos os nossos telespectadores que estão aí sintonizados no canal do meu querido professor Rafael Rocha, também professor Harry, boa noite, professor Rafael, boa noite você, querido ouvinte. A gente vai trabalhar aqui a questão do arrebatamento de Cristo, arrebatamento da igreja, né? Então, eu sou de uma linha, é muito importante eu enfatizar isso, né? Eu venho de uma igreja batista, sempre fui batista, mesmo um tempo ajudando outras denominações. Eu quero dizer que para visão pré, porque eu tive o meu primeiro encontro com a escatologia foi com um professor chamado Dario Salas. O professor Dario Salas era um chileno que, só para vocês terem uma ideia, antes de morrer, ele já tinha decorado todo o Novo Testamento. Ele tinha decorado o livro de Salmos, o livro de Provérbios, e ele estava decorando alguns livros como Daniel, Jeremias, enfim. Era um homem que tinha um conhecimento muito profundo, ficava admirado, onde eu sabia que o professor Dario Salas estaria dando seminário escatológico, eu estava lá junto. No início da minha conversão, me interessei muito por escatologia, mas aí eu comecei, então, com base nisso, dar estudos escatológicos. E eu percebia que esses estudos mais traziam medo, pânico, mais traziam confusão do que qualquer coisa. Aí eu acabei entrando para outra área, que foi a área apologética, comecei a pesquisar
seitas, heresias. Nesse tempo eu conheci o ICP, que estava chegando no Brasil, trabalhei 13 anos no ICP e praticamente sou um dos fundadores do ICP. Então, eu comecei com a linha do pré-tribulacionismo e pré-milenismo. Então, eu diria que dentro dessa visão do pré-tribulacionismo, o primeiro evento escatológico é o arrebatamento da igreja, conforme está lá no livro de 1 Tessalonicenses, né, capítulo 4, versículos, se eu não me engano, 16 e 17, que eu diria o arrebatamento da igreja não deve ser confundido com a manifestação do Senhor, conforme está lá em Mateus capítulo 24, verso 29 a 31. Então, o arrebatamento da igreja é um rapto que ocorrerá de um modo secreto antes da grande tribulação, que segundo aí os cálculos, eu diria cálculos até complexos, né? Até é bom enfatizar isso. Ninguém é dono da verdade na escatologia. Por quê? Porque as coisas ainda vão acontecer, muitas coisas ainda vão acontecer. Então, já quero deixar aqui o meu parecer, que ninguém é dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Então, por que eu defendo uma linha pré-tribulacionista? Porque eu vejo mais coerência. Então, analisando todas as correntes escatológicas, eu vejo mais coerência nessa do pré-tribulacionismo. Então, esse rapto que vai ocorrer de um modo secreto, antes, inclusive, da grande tribulação, terá duração aí de 7 anos, esse período chamado período da grande tribulação, conforme ele está lá no livro de Daniel, capítulo 9, conforme está lá em Apocalipse, capítulo de número 11, até o capítulo de número 16 de Apocalipse, você vai encontrar isso. Está lá no livro de Mateus. Né? Então, você vai encontrar inúmeras referências bíblicas para isso. Tá? E é claro que isso tem sido contestado, né, por algumas escolas, eu diria as duas principais, que é a chamada de mesotribulacionismo, que a igreja vai enfrentar uma parte da grande tribulação, né? E tem a outra linha, que é o pós-tribulacionismo, que é a linha que o professor vai defender, o professor Harry, que os salvos estão passando por tribulações que se intensificarão até que Cristo venha, né? Então, todas elas vão se utilizar das Escrituras. Qualquer corrente, mesmo uma linha que eu acho absurda, que é o amilenismo, vai usar a Bíblia, vai tentar provar que nós estamos vivendo o milênio aqui na Terra. Mesmo um maluco entrando dentro de uma escola e matando 4 crianças. Mesmo uma maluca se dizendo aí, né, homem, trans, né, entrando numa outra escola e matando crianças e adultos. Então, veja, esse é um posicionamento que eu vou defender, que tribulações sempre aconteceram. Mas haverá uma tribulação como nunca houve na história da humanidade. E esse período, segundo o meu entendimento, a igreja não estará aqui. Então, a igreja vai ser arrebatada, depois vai acontecer o período da grande tribulação. Então, a grande tribulação é um momento de catástrofes, de coisas que acontecerão, que nunca aconteceu na história da humanidade. Eu sou pastor aqui em São Miguel Paulista, no Jardim dos Ipês, sou casado, sou professor em alguns seminários teológicos, agências missionárias, pela misericórdia de Deus, estive já pregando em 32 países, sou autor de um livro chamado Controvérsias, que é este livro aqui, Modismos e Heresias que Ameaçam a Igreja Brasileira. Aqui eu combato maçonaria, quebra de maldição hereditária, teologia da prosperidade, confissão positiva, judaização da igreja e outros problemas que a gente tem encontrado hoje em inúmeras denominações. Eu sou casado com a Sônia já há 37 anos, eu tenho 4 filhos e 2 netos. Creio que é isso. Beleza, agora vamos aqui para a apresentação do professor Harry, que vai dizer, né? Vai se apresentar com a gente. Diga aí, professor Harry.
Se apresente. Pessoal, graça e paz aí para todo mundo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Helry Alves. Depois quero pedir, por gentileza, que o professor Rafael Rocha deixe aí o contato, o link na descrição aqui dessa live. Eu também ministro um curso de teologia completo e um curso específico de escatologia. Também já ministrei um curso de homilética e também já lancei alguns livros teológicos, certo? Eu passei uma boa etapa na Assembleia de Deus, depois um curto espaço de tempo na Presbiteriana, já fui arminiano, já fui calvinista, estava até conversando com o professor Rafael nos bastidores. Hoje, se eu fosse escolher uma vertente aí dentro desse campo, eu escolheria o tomismo, né? Vou defender a linha pós-tribulacionista, né? E a base da minha defesa vai ficar quase que unicamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 até o 17. Eu poderia estar usando aí 1 Coríntios 15, 2 Tessalonicenses 2 e outros textos, ok? Mas eu vou ficar basicamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para o debate ser mais resumido, ser mais objetivo e, consequentemente, melhor. Deu uma cortadinha a internet aí no professor Helry, mas está voltando, está normalizando. Enquanto isso, os internautas já estão aí. Deu uma cortadinha, professor Helry, pode falar. O senhor está me ouvindo aí normal? Agora, deu uma cortadinha. Até onde o senhor me ouviu normal para eu recomeçar? Que o senhor ia debater em cima de 1 Tessalonicenses 4. Isso, eu vou ficar basicamente no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 até o 17. Eu poderia usar outros textos, por exemplo, 1 Coríntios 15, versículos 51 até o 53, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 até o 8 e outros textos. Mas eu vou ficar quase que só em 1 Tessalonicenses mesmo, no capítulo 4, para o debate ficar mais fluido, mais objetivo, né? E não ficar tão maçante assim para os telespectadores que nos honram aí com a sua audiência, ok? Eu estou aqui no estado de Goiás, certo? Também sou pai, sou casado, e para mim é um prazer muito grande aí debater com o professor, com o pastor, né, Joaquim Andrade. Ainda não o conhecia, estou conhecendo ele hoje, então é uma honra estar participando aí desse debate, e eu espero que seja bastante edificante para todos nós, ok? Os detalhes, os pormenores a gente coloca aí no decorrer da conversa. Eu devolvo a oportunidade aí ao pastor Rafael. Beleza, pessoal. Aí vocês viram a apresentação do pastor Joaquim de Andrade, do professor Helry, cada um se apresentou, disse as suas questões familiares, sua formação, suas atividades educacionais. Agora, nesse momento, nós estaremos iniciando o debate e eu, obviamente, estarei marcando aí 5 minutos para cada debatedor poder fazer... Pois não, Helry, pode falar. Professor, é só uma observação aqui. Eu estou vendo o sinal aqui oscilando, eu uso uma internet via rádio. Se cair, o senhor me dá um alô no privado, lá no WhatsApp, certo? E aí a gente retoma assim que ela reestabelecer. E acerca das formações, eu esqueci, foi bom o senhor falar, eu acabei de lembrar, eu sou autodidata, tá bom, pessoal? Perdão aí pela intromissão, devolvo a oportunidade. Beleza. Então, pessoal, estamos aí, né? O professor Helry vai debater, né, como autodidata, mais profundamente capaz intelectualmente de poder fazer a defesa daquilo que ele acredita. Embora o pastor Joaquim de Andrade tenha suas formações, mas vai ser um debate muito salutar.
Bom, pessoal, vou deixar aí o pastor Joaquim de Andrade ter 5 minutos para fazer aí a sua exposição, né, do seu entendimento em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, e aí o professor Helry depois vai ter 5 minutos para dizer se discorda, se concorda, quais os pontos, e aí eu vou ficar aqui só como moderador, beleza? Mas, pastor Joaquim, o senhor vê ali em 1 Tessalonicenses 4, 17, uma parousia separada de um arrebatamento, como é que o senhor enxerga aquele texto? Acho que é importante a gente ler o texto, temos aí muitas pessoas participando, mas eu quero ler a 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Acho que é importante ler. Ele falou 4, mas eu quero ler o capítulo de número 2. 1 Tessalonicenses. Bom, o professor falou 1 Tessalonicenses ou 2 Tessalonicenses? Pastor, eu disse que iria ficar basicamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 15 até o 17, basicamente. Ok, eu quero ler então, professor, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, capítulo de número 2 de 1 Tessalonicenses, tá? Acho que é importante eu ler primeiro esse texto para os nossos queridos ouvintes aí estarem atentos aos argumentos que serão utilizados com base nesses textos. Tessalonicenses, capítulo, falei primeiro, não, 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Creio que é muito importante essa palavra aqui, ó. Não será assim, sem que antes venha a apostasia. Interessante, aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Tessalônica, ele então dá essa ênfase. E aqui ele continua. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Estai firmes, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé de verdade, para que pelo nosso evangelho vos chameis, para o nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai,
que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Então, eu diria que esse texto tem uma sequência de eventos escatológicos. Isso é extremamente importante para nós enfatizarmos aqui. Por que eu estou falando isso? Por que eu peguei esse texto e não estou trabalhando ainda no texto de Tessalonicenses 4? Bom, uma pergunta muito comum, né, dentre aí os iniciantes do estudo escatológico, né, é qual é a sequência cronológica de cada um desses eventos. A gente tem que ter em mente uma linha cronológica e ir encaixando cada um desses eventos em um contexto que, por sua vez, vai fazer sentido e vai nos esclarecer quando e onde as profecias irão se cumprir. E o motivo pelo qual cada evento acontece nessa ordem. Então, eu diria que isso é básico para começar a entender a escatologia. Quero declarar isso, né? Eu gosto muito de escatologia, não sou um profundo conhecedor da escatologia, não vivo escatologia 24 horas por dia. Quem me conhece sabe que o meu forte é seitas heresias. Mas eu trabalho com missões, eu trabalho com obras sociais, eu trabalho com um monte de coisa. Então, eu trabalho com teologia sistemática também. Eu sou professor em alguns seminários teológicos, agências missionárias. Então, o pré-tribulacionismo, essa doutrina aí de que o arrebatamento da igreja acontece antes da grande tribulação. Então, eu diria que esse é o primeiro evento que pode acontecer a qualquer momento. Então, quando a gente vê lá 1 Coríntios capítulo 16, verso 22, a gente vê isso. A saudação, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então, o evento é o arrebatamento, o primeiro evento, arrebatamento da igreja. E aí, na sequência, conforme a gente crê nas Escrituras Sagradas, após o arrebatamento, conforme a gente leu em 2 Tessalonicenses 2, tem aí o surgimento do anticristo, que vai surgir no mundo, trazendo 3 anos e meio, aí eu diria, de paz, 3 anos e meio de guerra, 3 anos e meio da grande tribulação, porque a grande tribulação envolve esse período aí, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. Então, todos esses eventos são eventos apocalípticos que a gente vai encontrar lá no livro de Apocalipse, ou também chamado de Revelação, do capítulo 6 até o capítulo de número 18. Então, o primeiro evento, arrebatamento da igreja. O segundo evento, o anticristo aparece. E aí, antes de nós colocarmos um segundo item da nossa lista aqui, eu diria que a gente precisa interpretar a palavra do apóstolo Paulo, conforme está aí em 2 Tessalonicenses 2, no verso 3, porque conforme os pós-tribulacionistas, esse versículo derruba a visão pré-tribulacionista. É impressionante, né? É impressionante como muitas pessoas acreditam, por exemplo, que um só versículo pode estar certo. Pode estar certo aí, tornando uma dezena de versículos que a gente pode ser utilizado aqui, pode usar, né? Equivocados. Então, isso, eu diria, é apenas um esforço muito grande para continuar acreditando nessa visão chamada de pós-tribulacionismo. Por quê? A visão pré, eu diria que ela faz aí uma construção bíblica exegética, recheada de quê, pastor? Recheada de passagens bíblicas, é claro, explicando aí essas passagens com estudos anteriores. Então, é mais fácil que um versículo seja mal interpretado do que o oposto. Então, dentro da visão do pós-tribulacionismo, eles preferem dizer, não, toda a interpretação que já desenvolvemos do início até o fim está errada, está equivocada. Então, só esse versículo está certo? Ou seja, é muita fé para manter uma visão, eu diria, pré a visão pós, tá? Então, é muita fé para manter de pré, como o professor foi, por exemplo, a pós.
eu tenho visto muitas pessoas que eram da Assembleia de Deus, porque oficialmente a posição da Assembleia de Deus é pré-tribulacionista. Eu tenho visto muitos pastores, né, principalmente os chamados teólogos, agora abraçando essa visão pós. Ah, pastor Joaquim, a visão pré é nova. Começou com Darby, começou com Margaret. Nada disso, esquece isso. Tem que estudar um pouco de história para ver que não foi Darby, que não foi Margaret. Bem antes. Aliás, a igreja sempre acreditou nessa visão pré. Tá? Então, alguns acontecimentos fizeram com que a igreja se esquecesse disso. A gente não pode esquecer também que não havia uma preocupação por parte, por exemplo, dos pais da igreja, por parte dos reformadores, com essa questão escatológica. Não havia essa preocupação que está havendo agora em muitas pessoas estão fazendo disso um cavalo de batalha. Né? Então, estão entrando aí como, por exemplo, quem não é pós é um herege. Quem não é pós não tem a visão correta da Bíblia. Quem é pós está ultrapassado, está numa visão que surgiu ontem. Estão equivocados, completamente equivocados. Eu não estou vendo o meu tempo, então eu não sei. Você não tem um cronômetro, não é isso? Beleza. Agora, beleza, já está tudo certo. Agora eu vou passar aqui para o professor Harry ter a liberdade de poder fazer aí a sua refutação. Professor Rafael, o senhor poderia me informar, por favor, quanto de tempo eu tenho disponível para poder estar discorrendo? É o primeiro ponto. O segundo ponto, eu gostaria de saber se o senhor consegue compartilhar o material que eu coloquei aí e jogar ele na tela. A minha memória não é muito boa, então eu vou estar usando esse material, que é produção minha, de minha autoria, que eu uso no meu curso. O senhor não vai ter problemas com direitos autorais. Então, essas duas coisas, quanto tempo eu vou ter e se o senhor consegue compartilhar esse meu material. Você tem 5 minutos de tempo e agora eu vou marcar 5 minutos, beleza? Na verdade, já passou 1 minuto, são 22h31, você tem até 22h35 para responder aí, e depois o pastor Joaquim terá 5 minutos. Você consegue colocar o material na tela para mim? Consigo. Professor Rafael, perdão, professor Harry, dá esse desconto de eu tomar o tempo dele. Professor Harry, só com relação, porque eu não falei sobre o texto que você disse que vai ficar em cima dele. Eu só queria... o texto que você falou, qual é mesmo? Pode mencionar? Foi 1 Tessalonicenses 4, do 15 até o 17, mas o senhor pode ficar tranquilo, pastor, porque eu tenho um material aqui também, que é um rascunho que eu uso aqui, e também aborda essa questão de 2 Tessalonicenses. Inclusive, aqui no meu rascunho, eu coloquei 1 Tessalonicenses 2, do 1 a 8, mas é 2 Tessalonicenses, é o mesmo texto que o senhor usou. Então, eu vou estar discorrendo sobre ele também. Só gostaria de ver se ele está movendo aí na tela. Deixa eu ver aqui. Já apareceu já, professor. Já está aparecendo. Sim, tá. Certo. Então, eu quero começar aqui no texto. Ok? Agora são, aqui no meu relógio, 22h32. Eu tenho 5 minutos, que acaba findando em 22h37. Só fazendo um adendo aí no que o pastor Joaquim disse, com todo respeito à pessoa dele, o pré-tribulacionismo não foi sempre a visão da igreja, é uma visão relativamente nova. Eu não vou dizer que começou com Darby, ok? Ele foi sistematizado com Darby, foi divulgado por Scofield. Também não vou dizer que começou com Margaret MacDonald, ok? Mas é uma visão relativamente nova, certo? Os pais da igreja, em sua grande maioria, eu poderia citar, por exemplo, Irineu e outros, eles eram intratribulacionistas, ou seja, acreditavam que já estavam na grande tribulação, e que após isso Jesus retornaria e os levaria, enfim, ou que Jesus poderia voltar ainda naquele tempo, porque para eles já estavam dentro da grande tribulação, porém, se Jesus voltasse ali dentro daquilo que eles pensavam ser a grande tribulação,
essa ideia também não corroboraria com o mesotribulacionismo atual que nós temos hoje, certo? No mais, nós podemos ver os pais da igreja na questão pós-tribulacionista. Nós não vamos encontrar um apelo muito forte ao pré-tribulacionismo na patrística, apenas algumas coisas raras e bastante avulsas, certo? Mas eu não tenho a patrística como fator definitivo para dizer que uma doutrina é certa ou errada. Isso aqui é só um adendo, tá bom? Então, vamos lá, para ganhar tempo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, aqui eu já vou explicar o versículo e partir para o próximo. Essa vinda aqui, pastor e os telespectadores que nos honram aí com a sua audiência, essa vinda aqui no versículo 1, naquilo que nós temos por originais, está escrita com a palavra parousia, que quer dizer uma vinda visível, ok? E então o apóstolo Paulo diz assim, no que diz respeito à parousia de nosso Senhor Jesus Cristo, esse E é uma ligação, é uma adição, e a nossa reunião com ele. Esse reunião, naquilo que nós temos por originais, está escrito com a palavra epissinagoge, ou epissinagogue, que é a junção do prefixo epi, do alto, celeste, mais sinagoge, geralmente usado para ajuntamento. Então, traduzindo, o apóstolo está dizendo, irmãos, no que diz respeito à parousia de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião no alto com ele, aí o apóstolo continua no versículo 2. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Esse dia do Senhor, o apóstolo Paulo remete à parousia, a qual ele acabou de falar no contexto imediatamente anterior. E aí a gente vai para o versículo de número 3, que foi basicamente até onde o pastor foi. Eu poderia ir até o 8, mas eu vou parar aqui no 3. Certo? No 3, o apóstolo Paulo diz, ninguém de modo algum vos engane, porque isto o que? A parousia de Jesus e a nossa epissinagoge com ele. Ou seja, essa parousia e a nossa reunião com ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o anticristo, etc. e tal. Então, uma coisa que eu herdei do dispensacionalismo, já fui dispensacionalista pré-tribulacionista, é a questão de enfatizar a interpretação no seu sentido mais literal possível. Ok? Não vou entrar em detalhes aqui acerca do dispensacionalismo clássico, dispensacionalismo revisado, dispensacionalismo progressivo, porque o foco aqui seria essa interpretação mais literal. Então, na interpretação literal, nós temos a parousia de Jesus, no versículo 1. Nessa parousia existe a nossa reunião com ele, vai ocorrer a nossa reunião com ele. Essa reunião aqui é epissinagogue, é uma reunião no alto, tá bom? E essa parousia, onde vai ocorrer a nossa reunião com ele, só vai acontecer depois da manifestação do anticristo. Então, por lógica, a igreja não é arrebatada antes do anticristo se manifestar. Tá bom? Porque o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a nossa reunião com Cristo, a nossa epissinagogue, na parousia de Cristo, vai acontecer depois da manifestação do anticristo. Então, seria autocontraditório a igreja ter que ser arrebatada para o anticristo se manifestar. Né? Seria uma autocontradição. Ok? Então, resumindo a interpretação literal na ordem cronológica que os eventos acontecem, é essa. Nós temos aqui a vinda, que é a parousia, nós temos aqui a nossa reunião com ele, que é a epissinagogue, que ocorre na parousia, tanto é que nós temos aqui a letra E, que é uma adição, ligando uma coisa com a outra, e essa parousia, onde vai ocorrer a nossa reunião com ele,
ocorre depois da manifestação do anticristo. Tá bom? Então, resumindo, não existe arrebatamento antes da manifestação do anticristo. Ok? Resumidamente é isso. Teria mais coisas para conversar. Pastor Rafael, eu devolvo a oportunidade. Obrigado. Beleza, pastor Joaquim agora tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Muito bem. Bom, eu não sei se eu quero gastar meu tempo com essa questão dos originais grego, enfim. Mas eu acho importante algumas coisas que foram ditas aí pelo professor Harry, por exemplo, quando ele falou, por exemplo, sobre a questão da manifestação do anticristo. Que o anticristo, ele concordou comigo que o anticristo vai se manifestar, tem que se manifestar antes. Aí eu pergunto, professor Harry, antes do quê? Se não é o arrebatamento da igreja. Então, o anticristo vai se manifestar antes de quê? Não ficou bem claro para mim essa manifestação do anticristo. Então, a gente sabe que o termo pré-tribulacionismo é um termo teológico, não é um termo bíblico. Se alguém, porventura, quiser vir argumentar, mas onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia. Tá? Então, o termo é teológico, é usado para identificar o quê? As pessoas que acreditam que o arrebatamento ensinado por Paulo acontecerá antes da grande tribulação. Tá? Isso foi programado por Deus para acontecer. E vai acontecer quando? No futuro. Pode acontecer amanhã. Amanhã é o futuro. Hoje não vai acontecer, pode acontecer amanhã. É interessante isso porque Cristo, no Sermão do Monte, ele falou sobre isso. Falou sobre esse arrebatamento pré-tribulacional. Então, a grande tribulação, sem precedentes e sem repetições, no sermão profético de Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21, nós encontramos tudo isso. Então, disse que uma abominação virá futuramente, futuramente, a terra de Israel, conforme foi profetizado anteriormente pelo profeta Daniel. Então, Daniel fala sobre o seu povo, nação de Israel, a sua cidade, Jerusalém. Então, quando chegasse essa ocasião, que os judeus, ainda vai dizer, fugissem da Judéia, que, por exemplo, orassem para que a fuga não acontecesse num dia de sábado. Por quê? Porque naquele tempo, é o que vai dizer o apóstolo Paulo, haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até então não tinha havido, e o mais interessante é que ele diz, nem haverá jamais. Quando aconteceu isso, professor? Quando aconteceu isso? Porque o texto diz, nem haverá jamais. Mateus 24, verso de número 15, se eu não me engano, até o 21. Então, no livro do profeta Daniel, ele fala sobre um tempo de angústia, como nunca aconteceu antes na história do povo de Israel. E aí a gente sabe como aconteceu na história do povo de Israel as inúmeras tribulações que eles enfrentaram, com o Holocausto, com o nazismo, com a Inquisição, e aí vai, com as diásporas que eles sofreram. Então, é um tempo abominável, diz as Sagradas Escrituras. Então, é interessante entrar lá na terra aí, gloriosa de Israel. Eu tive a oportunidade de estar lá em Israel, estive visitando Jerusalém. Muitos vão sucumbir. Diz ainda o texto que eles vão armar as suas tendas praticamente entre, eu diria, os mares, contra o glorioso monte do templo, como está lá em Daniel, capítulo de número 11, verso 41. Outra coisa muito importante, porque os profetas do Antigo Testamento falaram sobre esse futuro. É o futuro do derramamento da ira de Deus. Isso já aconteceu, professor Harry? A ira de Deus já foi derramada sobre a humanidade? Então, segundo os profetas hebreus, será um dia de trevas. Isso já aconteceu?
um dia de perturbação, um dia cruel, com ira ardente, furor, diz o texto bíblico. Para quê? Para converter a terra, eu diria, em assolação, e dela destruir os pecadores. Já aconteceu isso? E, inclusive, chamam, aí, eu diria, de o amargo, né? Um dia terrível, um dia de angústia, um dia de alvoroço, um dia de desolação, um dia de escuridão, um dia de negrume, de nuvens e densas trevas. É interessante porque um profeta hebreu, ele chega ao ponto de dizer que se fosse medido esse período fosse, por exemplo, como uma mordida de uma cobra. Então, esse tempo, que eu chamo aqui tempo de juízo de Deus, tempo do derramamento da ira de Deus, é para a nação judaica, não é para a igreja. Já aconteceu esse tempo? Então, bom, já deu 5 minutos, pastor Joaquim, já deu 5 minutos, agora o pastor Helry, o senhor vai fazer alguma pergunta para ele e tudo, o que é que vai acontecer aí? Eu fiz as perguntas. Já aconteceu esse tempo? Beleza, professor Helry, pode responder. 5 minutos para a resposta. Inclusive? Eu não entendi o que o senhor falou por último, pastor, perdão. Esse tempo já aconteceu na história da humanidade? Na história do povo judeu? Já aconteceu? Pastor Rafael, posso começar a responder? Pode, 5 minutos para responder. Eu vou marcar agora aqui, fiel, senão vai virar um monólogo, beleza? Pode responder agora, 5 minutos para cada um. Ok, só explicando o que o pastor Joaquim Andrade disse no começo da exposição dele, eu quero deixar bem claro que a minha fala acerca de 2 Tessalonicenses foi que no versículo 1 nós temos a parousia de Jesus e a nossa epsinagoge, reunião no alto com ele, ok? E o apóstolo Paulo diz que essa parousia e nossa reunião com ele não acontecerá sem que antes se manifeste o anticristo. Foi isso que eu vem dizer, tá bom, pastor? Já aconteceu? Okay? Então, isso, dentro da minha visão futurista, obviamente ainda não aconteceu. Ok? Então, vai acontecer, o anticristo vai se manifestar, etc. e tal, e depois disso, não sabemos o dia e nem a hora, mas nós temos essa pista. Depois disso, ocorrerá a parousia e a nossa epsinagoge, a nossa reunião com Cristo. Tá bom? Outra coisa, o pastor falou muito da iminência, da questão da iminência que é pregada no pré-tribulacionismo, ok? O pós-tribulacionismo ensina que, depois do cumprimento de todos os eventos e sinais, a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento tornam-se iminentes, certo? Antes disso, não é iminente, tanto é que ele mesmo disse lá em Marcos 13, 29 e sinóticos. Agora para Mateus 24, onde o pastor abordou também. Em Mateus 24... A ira de Deus já foi derramada sobre a terra, professor? Perdão, eu não entendi. A ira de Deus já foi derramada sobre a terra? Plenamente? Não, senhor. Conforme eu disse no começo da minha exposição, eu, na condição de futurista, acredito que isso ainda vai acontecer. Ok? Agora, inclusive para judeus, inclusive para judeus e também para as nações dos gentios? Aí a gente já entraria na questão de Daniel, onde fala do povo de Daniel. Porém, no entanto, contudo e todavia, é dito que os gentios, lá em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 17, é dito que os gentios são enxertados no Israel. E em Efésios capítulo 2, versículos 14 até o 16, diz que a cruz de Cristo derrubou o muro de separação que havia entre judeus e gentios. Agora eu vou continuar aqui em Mateus 24 para encerrar. Em Mateus 24, Jesus fala resumindo, tá bom, pessoal? Fala do princípio das dores, ok? Depois, lá no versículo 21, se eu não me engano, ele vai falar da grande tribulação. Lá nos versículos 29 e 30, ele vai falar de sua segunda vinda visível, a qual o apóstolo Paulo disse que é onde vai ocorrer a nossa reunião com ele. E lá nos versículos 40, 41, ele vai falar
de arrebatamento. Então, em Mateus 24, essa é a ordem cronológica literal, certo? Não estou colocando aqui a questão da destruição do templo, ok? Eu estou falando de futuro. Então, nós temos aí o princípio das dores, que é a nossa época, nós temos a grande tribulação, e depois da grande tribulação, nós temos a parousia e a nossa reunião com Cristo, de acordo com o que o apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 2 até o 3, de forma resumida. Espero ter atendido aí os questionamentos feitos pelo pastor Joaquim Andrade. Se eu não respondi tudo, é porque o tempo é curto, eu estou sendo bastante resumido, o senhor me perdoa. Devolvo a oportunidade. Desculpa te interferir, é só para entender a sequência dos eventos que você está colocando. Então, Paulo está relatando lá para nós uma sequência de eventos. Isso. Então, Paulo chama de apostasia. Então, a apostasia vem antes da manifestação do anticristo. Tá certo ou não? Eu vou fazer a ordem aqui para o senhor novamente, pode Primeira ser? apostasia, segundo manifestação do anticristo. Certo, eu posso fazer a ordem aqui para o senhor a partir do versículo 1. Obrigado, pastor Rafael. Eu vou voltar aqui para o senhor ver. Olha aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Nós temos aqui a vinda de Cristo, que é a palavra parousia. Lembrando que eu não sou professor de grego, não sou erudito nessa área. Isso aí eu deixo para o pastor Rafael, pastor Ferreirinha, Matheus Rangel, professor Leonardo, enfim, a galera aí da etimologia. Não é minha praia específica. Mas aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, nós temos aqui, ó, a parousia, que é a vinda visível. O apóstolo Paulo diz que nessa parousia ocorrerá a nossa reunião com ele, a reunião aqui em sinagoga, reunião do alto, e aí ele continua. Ele vai dizer assim, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o quê? A parousia e a nossa reunião com Cristo não ocorrerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o anticristo. Ou seja, antes de ocorrer a parousia e a nossa reunião com Cristo, é necessário que ocorra a apostasia e a manifestação do anticristo. Resumidamente, quem é o anticristo? Isso, devolvo a oportunidade. Ok, então eu tenho algumas perguntas para fazer. Okay. Entre elas, por exemplo, se o anticristo já se manifestou, quem é ele? Posso responder? Qual o nome dele? Pode. Pastor, eu peço perdão ao senhor, às vezes não é o senhor que está me compreendendo errado, às vezes é eu que não estou me expressando bem. Em momento algum, com todo respeito, claro, à pessoa do senhor, mas em momento algum eu disse que o anticristo já se manifestou. O que eu estou querendo dizer com base... Posso continuar? Pode. O que eu estou querendo dizer com base aqui no texto é que a parousia de Jesus e a nossa reunião com ele, que vai ocorrer nessa parousia, segundo o apóstolo Paulo, veja bem, no que diz respeito à parousia e a nossa epissinagoge com ele, e aí o apóstolo Paulo vai dizer que isso não acontecerá antes que ocorra a apostasia e se manifeste o anticristo. Então, primeiro, lá no futuro, vai acontecer a apostasia e a manifestação do anticristo. Depois disso, em algum momento depois disso, vai acontecer a parousia e a nossa reunião com Cristo. Então, eu não estou de forma alguma dizendo que o anticristo já se manifestou. Eu entendi, professor Harry. Então, a minha pergunta é essa. Você, dentro do que você acabou de explicar, então, vai acontecer a apostasia, tem a manifestação do anticristo. Se a apostasia significa um afastamento da fé, não é isso? Ou não? Pastor, dentro daquilo que a etimologia traz, principalmente dentro desse contexto, porque às vezes a palavra pode ser polissêmica, né? Principalmente dentro do grego koiné, tem muito essa questão da polissemia das palavras. Então, de fato, aqui em 2 Tessalonicenses... O que Paulo está mencionando é um afastamento da fé, correto?
Isso, a apostasia aqui não pode ser interpretada como arrebatamento, porque senão Em seria outras algo palavras, contraditório. tá, em outras palavras, está preparando o terreno para o anticristo governar. Então, até aí, acho que a gente não tem problema. Não exclui o arrebatamento em nada. Correto? Ok. Então, e qual é o próximo evento? É o dia de Cristo, conforme está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2. Pastor, Por quê? sim, perdão, Você não pode pode continuar. interpretar o dia de Cristo, porque na visão na visão pós, aliás, na visão pós, o dia de Cristo como arrebatamento, então, apostasia, depois o anticristo e, por fim, o Cristo. Bom, a gente pega Mateus, capítulo de número 24, verso 31, não pode ser de maneira nenhuma o arrebatamento aí. Por quê? Porque o anjo não tem poder para arrebatar e nem para ressuscitar salvos. Logo, eu entendo que 2 Tessalonicenses 2, verso 2, e Mateus 24, 31, significa que Paulo está se referindo à segunda vinda de Cristo e não ao arrebatamento. Por quê? Que o arrebatamento foi aí denominado por Paulo, a palavra grega aí é harpazo. Isso, correto, professor? Isso. Harpazo, que tem um significado singular, tem um significado muito importante, e é interessante, né? Paulo não está usando essa palavra aqui. Deveria aparecer no texto, o dia de Cristo. Por que não aparece aí, nesse texto? Posso responder? Não aparece. Então, eu vou responder. Pastor Joaquim Andrade, é o seguinte, em Mateus, no capítulo 24, eu não disse que o arrebatamento ocorre nos versículos 29 até o 31. Eu disse que os versículos usados para arrebatamento em Mateus 24 estão ali em Mateus 24, 40, 41, certo? E o apóstolo Paulo é quem disse, não, isso não é eu, com todo respeito à pessoa do Senhor, não é eu que estou dizendo, o apóstolo Paulo é quem disse em 2 Tessalonicenses 2:1, que a nossa reunião com Cristo é na parousia, e essa parousia, ela tem que ser uma vinda visível. Daí o Senhor vai falar a questão do harpazo, que é a palavra grega aí para arrebatamento. Essa palavra, dentro desse assunto o qual nós estamos abordando, ela vai aparecer em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Aí, para falar do harpazo, a gente teria que fazer uma exposição desse texto, a qual eu já tenho pronta aqui, e disse que eu ia ficar basicamente em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17, até onde eu pude perceber, sem querer tirar o direito do Senhor, quem sou eu e sem querer desrespeitá-lo, mas quem foi para a 2 Tessalonicenses foi o Senhor, tá bom? Então, porque assim como você veio, o Senhor convidou. Sim, você veio com o argumento de 1 Tessalonicenses 4, e eu vim com o argumento de 2 Tessalonicenses 2. Então, minha defesa está em cima de 2 Tessalonicenses 2. Sua defesa está em cima de 1 Tessalonicenses 4. Agora, dentro do que você fez de colocação, né, a dúvida dos irmãos na cidade de Tessalônica, porque alguém disse para eles, olha, Cristo já veio. O dia do Senhor já tinha chegado. O dia do Senhor já começou, né, como interpretam aí os pós. E por isso que Paulo está explicando a sequência dos eventos antes do dia do Senhor chegar. Antes do dia do Senhor chegar. E aí, lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3, Paulo diz assim, e agora, é uma palavra sobre a volta do nosso Senhor e a nossa reunião para irmos encontrá-lo. Então, Paulo diz assim, irmãos, não fiquem aí perturbados, né? Não fiquem aflitos, irmãos, com o rumor de que esse dia já começou. Porque aquele dia não chegará, não acontecem. Duas coisas, primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus, depois haverá o homem da rebelião, o filho do inferno, né? O filho da perdição. Estou lendo numa outra tradução da Bíblia, porque a Bíblia Viva tem essa interpretação, né, que existiam rumores de que o dia do Senhor
já tinha começado. Bom, o dia do Senhor não são apenas 24 horas, mas sim um período de tempo na história. E é interessante, né? Porque se os irmãos na cidade de Tessalônica estivessem esperando a grande tribulação, como, por exemplo, os pós esperam hoje, então, esse rumor de que já começou a grande tribulação não deveria preocupá-los ao ponto de incomodarem aí o apóstolo Paulo. Você não concorda comigo? Então, se eles estivessem mesmo esperando a manifestação do anticristo, então iriam vigiar e orar e se preparar para a grande tribulação. Ou talvez se alegrar aí, sabendo que o tempo do anticristo é curto, mas o tempo de Cristo é eterno. E que agora resta apenas alguns anos até a vinda de Cristo. Mas não é isso que acontece. Eles se preocupam e incomodam tanto o apóstolo Paulo naquele tempo, no mesmo ano, teve que escrever uma carta para explicar isso. Então, por que a primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita aí por volta do ano 50, depois de Cristo? A segunda carta foi escrita também no mesmo ano e enviada às pressas. Então, nós sabemos que não era como hoje você escrever uma carta. E outro detalhe importante do texto. Paulo menciona duas situações, dois eventos, no verso 1. Rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e rogamos também pela nossa reunião com Ele. Então, pela vinda do nosso Senhor, este é um evento, ou diria, um assunto mencionado pelo apóstolo Paulo, e nossa reunião com Ele. Então, esse é outro evento, é um outro assunto mencionado pelo apóstolo Paulo. Então, por que Paulo menciona dois eventos aqui? A resposta mais óbvia: não são iguais, não são o mesmo. Caso fosse, não seriam mencionados aí separadamente. Eu gostaria só de falar aqui com os internautas, que muitos querem fazer perguntas. A gente vai estar daqui a pouco, vocês podem escrever a pergunta no chat, eu vou estar procurando a pergunta e passando para os dois debatedores, que após, claro, a finalização do debate dos mesmos, eles estarão respondendo a pergunta do chat dos internautas. Vocês estão percebendo, pessoal, como é que eu estou conduzindo o debate, como é que eu estou mediante o debate? Eu estou deixando os dois debatedores... Moderador. Viu, professor? Você está um verdadeiro moderador. Parabéns. Estou deixando os dois... Eu sei que você está aí formigando, querendo falar, né? Não, estou de boa, estou tranquilo, estou na paz. Eu estou bem neutro, deixando os dois debatedores à vontade para discorrer sobre o assunto. Eu não estou vendo um debatedor falar e dizer: uau, nossa, que bom, que demais. Não, nada disso, né? É assim que tem que se moderar um debate, assim que tem que, sabe, não é ficar falando uau, nem dizer não. É ficar sério, vendo os dois debatedores discorrer o pensamento e o assunto e deixar eles à vontade. Então, a forma com que está sendo conduzido no canal do professor Rafael Rocha Teologia, um debate sério, é essa forma modelo que eu acho que deveria ser seguida em todas as plataformas de debate que há no YouTube, beleza? Então, professor Harry, fique à vontade aí para responder ao professor e pastor Joaquim de Andrade. Certo, eu vou tentar ser bastante breve, porque o nosso debate está programado para durar 1h30, e nós já estamos aí com quase 1 hora. O pastor Joaquim Andrade disse acerca dos crentes em Tessalônica estarem preocupados. A questão é essa mesma, certo? Eles estavam preocupados com o quê? Pensando que Jesus já tinha voltado, pensando que já tinha ocorrido... Alguns já tinham argumentado isso. Alguns já tinham argumentado isso. Alguns deixaram de trabalhar, enfim. Então, eles estavam... Isso, justamente, pastor, obrigado. Então, eles estavam pensando que já tinha ocorrido aí a parousia de Cristo e a nossa reunião com ele. Aí o apóstolo Paulo vem e diz: não, isso não aconteceu. Não acreditem em qualquer tipo de carta como se tivesse sido escrita por nós, supondo que o dia de Cristo ou o dia do Senhor já aconteceu. Esse dia do Senhor é remetido à parousia que ele acabou de citar no versículo anterior, que é o versículo 1. Agora, para
uma observação aqui. O pastor Joaquim Andrade, claro, com todo respeito à visão dele, inclusive eu já defendi o pré-tribulacionismo dispensacionalista, ele diz assim, ó, pastor Rafael, o senhor pode colocar na tela, por favor, você, só para deixar aqui esse debate, eu estou assistindo esse debate, está com gosto de chocolate. E é que eu estou com chocolate aqui degustando. Fica à vontade, eu vou compartilhar. Eu vou passar só chocolate na boca de vocês. Depois do debate. Vou colocar aqui. Certo. Assim, beleza. Tá na tela, o senhor pode me avisar. Isso. Está na tela? Já está. Já. Certo. Pastor, então veja bem, eu vou ler aqui pausadamente. Irmãos, no que diz respeito à parousia de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa epsinagoge, reunião no alto com ele. O senhor disse que aqui são 2 eventos. Porém, mesmo... 2 eventos. 2 eventos. Calma. Vamos lá. Mesmo se, conjunção subordinativa condicional, mesmo se fossem 2 eventos, não são 2 eventos. Não é? Mas, calma, deixa eu explicar. Mas se fossem 2 eventos, ainda assim não estaria corroborando com o pré-tribulacionismo. Por quê? Porque o pré-tribulacionismo diz que primeiro ocorre a nossa reunião com Cristo e depois de 7 anos, a vinda de Cristo. Só que aqui o apóstolo Paulo não está colocando a nossa reunião com Cristo antes da vinda de Cristo. Ele está colocando a vinda de Cristo, a parousia de Cristo, e depois ele fala da nossa reunião com Cristo. O pós-tribulacionismo inverte. Como se o dia de Cristo... Assim. Calma. Professor Harry, então, como se o dia de Cristo estivesse perto. A pergunta é, qual dentre aqueles 2 eventos citados é esse, o dia de Cristo? Quando Paulo está dizendo o dia de Cristo, no verso 2, ele está se referindo à vinda do Senhor, ou ele está se referindo à nossa reunião com ele? Certo, pastor. Então, se o senhor deixar eu concluir, eu acho que o senhor vai entender. Se o senhor não entendeu, eu peço perdão, mas a minha explicação é a seguinte. O apóstolo Paulo não está dizendo que a parousia e a nossa reunião com ele são 2 eventos. O apóstolo Paulo está dizendo que na parousia ocorre a nossa reunião com ele. Para o pré-tribulacionismo ter razão nesse versículo, o versículo teria que estar assim: irmãos, no que diz respeito à nossa reunião com Cristo e a que é o arrebatamento na minha visão. Pois é, só que, pastor, eu peço perdão e por gentileza para o senhor deixar eu concluir o raciocínio e eu já devolvo a oportunidade, tá bom? Tá Obrigado. Para o pré-tribulacionismo estar correto, o versículo teria que estar assim: irmãos, no que diz respeito à nossa reunião com Cristo e a vinda dele, nós vos exortamos, etc. e tal. Só que não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está colocando a nossa reunião com Cristo antes da vinda de Cristo. Pelo contrário, ele está citando a parousia em primeiro e a nossa reunião com ele em segundo. E aqui nós temos essa adição, ou seja, ele está ligando, adicionando uma coisa à outra. Então, aqui na visão pós-tribulacionista, nós não temos um evento X e depois de 7 anos, um evento Y. O que nós temos é um evento chamado parousia e nessa parousia ocorrendo a nossa reunião com ele, certo? O apóstolo Paulo não diz que primeiro é a nossa reunião com ele e depois é a parousia. Eu encerro, devolvo a oportunidade. Ok. Então, eu creio, com base... Pastor Joaquim, só aqui um adendo, beleza? Deixa eu só parar aqui de compartilhar a tela aqui do professor Harry, remover. Beleza, só adendo. Eu sei que é legal essa dinâmica de um intervir no comentário do outro e tal, mas seria interessante cada um terminar o seu raciocínio e aí um entrar na questão do outro, beleza? Então, pastor Joaquim pode falar agora, concluir o raciocínio, aí o outro entra, porque senão um não conclui o raciocínio do outro, beleza? Então, quando Paulo diz dia de Cristo,
dia de Cristo no verso 2, ele está se referindo à vinda do Senhor. Ou ele está se referindo à nossa reunião com ele, citado no verso 1. Porque isso é importante. Porque fica claro que Paulo ele tem uma frase padrão para denominar cada evento. Então, ele não tem uma frase padrão para denominar o arrebatamento, uma vez que o dia do Senhor, ou o dia de Cristo, é bem parecido, não é verdade? Então, é possível que ambas as expressões falarem do mesmo evento, mas eu creio que ele está se referindo à vinda do Senhor, e que essa vinda é a segunda vinda visível, conforme está lá, Mateus 24:31. Como também eu creio, por exemplo, que a nossa reunião com ele está se referindo ao arrebatamento da igreja, conforme 1 Tessalonicenses 4:17, que é o texto que o professor gosta muito aí, que citou no início. Então, de maneira que ele precisa explicar agora para os irmãos a nossa reunião com ele. Por quê? Porque já foi explicado na primeira... Ele não precisa explicar isso. Já foi explicado na primeira carta. É interessante, né? Porque a dúvida dos irmãos em Tessalônica não é sobre a nossa reunião com ele. A dúvida dos irmãos em Tessalônica é, sim, sobre a vinda do Senhor, o que Paulo chama também de dia de Cristo. Então, sendo assim, o que a gente pode observar aqui? A igreja, de fato, não estava esperando entrar no dia do Senhor. A igreja nunca esperou isso. Então, eles se preocuparam em chamar o apóstolo aí para explicar o quê? O seu dia do Senhor, algo que a igreja não esperava passar. Então, alguém muito mal intencionado intentou lá enganar a igreja de Tessalônica, dizendo que o dia do Senhor já começou. Então, o arrebatamento é um evento que eu diria aí não entra na sequência narrada por Paulo aqui. Então, isso, somente se a palavra apostasia significar afastamento da fé, faz todo sentido, porque isso, eu diria, já foi explicado para a igreja. E todos sabem quando o arrebatamento vai acontecer, o que não é verdade. Então, a dúvida dos irmãos em Tessalônica não era sobre quando o arrebatamento acontece, mas sim se já estamos vivendo o dia do Senhor. E Paulo deixa bem claro. Paulo vai dizer para os irmãos, olha, 2 Tessalonicenses 2:2, não vos movais facilmente por entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, o que isso significa? Que o dia não chegou. E Paulo está dizendo, irmãos, fiquem tranquilos. Nós não estamos vivendo o dia do Senhor. Nós não entramos na grande tribulação. Então, ao mesmo tempo, quando ele diz como se o dia de Cristo estivesse já perto, significa que o dia de Cristo está longe. Se o dia de Cristo está longe, logo está separado do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque o mesmo apóstolo Paulo não se contradiz, como a Bíblia não se contradiz, porque são inúmeros os textos que dizem aí que o Senhor está perto. Paulo mesmo disse isso aos irmãos na cidade de Filipos. Aos filipenses, lá no capítulo de número 4, Paulo vai dizer, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Então, Paulo afirmou o quê? Que o dia do Senhor está perto ou longe? E ele vai dizer a Tiago, lá Tiago escrevendo vai dizer, sede vós também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. A gente tem que, não pode confundir essas expressões que eu entendo que são importantes. O Senhor está perto, como dizemos hoje, Jesus está voltando, como dizemos hoje. Então, dessa forma, o arrebatamento é um evento separado da segunda vinda do Senhor. Então, todos sabem que o arrebatamento é para a igreja. Agora, dizer que acontece junto, no mesmo dia, no mesmo evento, que é a segunda vinda de Cristo, para mim, eu não vejo base para isso. Então, se fosse assim, Paulo não diria o dia de Cristo está longe aos irmãos da cidade de Tessalônica. Depois ele diria que está perto aos filipenses. Obviamente, são dois eventos distintos. Então, onde somente um deles está perto, enquanto o outro está longe.
O arrebatamento, eu diria, jamais iria causar preocupação na igreja, mas tão somente consolo e alegria, como está lá em 1 Tessalonicenses 4,18. Então, a grande tribulação, o anticristo, a vingança do Senhor, isso sim causa preocupação em todos, tanto na igreja quanto no inferno. Por isso, esses irmãos em Tessalônica acionaram o apóstolo Paulo. E para acalmar o coração dos irmãos ali, Paulo diz então que esse dia ainda está longe e que primeiro acontecerá o quê? Uma apostasia, para só depois o anticristo se manifestar e, por fim, chegar o dia de Cristo. Então, por isso o arrebatamento faz sentido antes da grande tribulação. Por quê? Pois na segunda vinda de Cristo, ele se torna totalmente desnecessário, se torna, eu diria, ineficaz. Não faz sentido nenhum subir até a metade do céu na segunda vinda de Cristo, imediatamente voltar à terra, como acreditam, por exemplo, os pós. Então, é bem possível que a palavra traduzida aqui como apostasia não tenha por significado afastamento da fé. E se isso acontecer, é possível, existe essa interpretação. Alguns teólogos também dão essa interpretação. Então, isso muda bastante a nossa interpretação. Mas eu diria que nada refuta, pelo contrário, confirma ainda mais. Mas o professor já afirmou que a apostasia é, de fato, esse afastamento da fé. É importante a gente ver isso, tá? Então, eu diria que a Bíblia traz a palavra apostasia também como partida, como abandono da fé, e todos nós sabemos que está acontecendo isso como nunca houve na história da igreja. Porque muitas pessoas estão voltando para o catolicismo, teólogos, pregadores, voltando para a igreja católica, pastores se tornando muçulmanos. É um absurdo. Isso acontecia na época de Paulo. Professor Rafael, o microfone. Beleza, o professor Joaquim elaborou aí, né, toda a sua exposição. Você entendeu a exposição dele, professor Harris? Se eu tenho Sim, senhor. Comentários a fazer, fique à vontade. Certo, então eu 5 minutos. Eu vou comentar de forma rápida e vou fazer. Eu tenho a oportunidade de fazer uma pergunta para o pastor também, né? Já respondi algumas dele, né? Então vai ser uma honra estar questionando ele dentro desse assunto. Só uma observação. Concordo com o pastor quando ele diz que o dia do Senhor, no contexto de 2 Tessalonicenses 2, é a vinda de Cristo. Só discordo dele quando ele diz que primeiro ocorre a nossa reunião com ele e depois de 7 anos é que ocorre a vinda dele. Aí eu discordo, porque o apóstolo Paulo está dizendo: rogamos-vos, pois, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele. Então, a nossa reunião com ele ocorre na vinda dele. Não é o oposto. Não é primeiro a nossa reunião e depois a vinda dele. Mas concordo com o nobre pastor aí que, de fato, o dia do Senhor ou o dia de Cristo, dependendo aí da tradução, remete, sim, à vinda de Cristo, que é a parousia do versículo 1. Eu gostaria que... Professor Rafael, depois o senhor coloca a pergunta na tela, porque senão vai cortar meu raciocínio, rapaz. A memória RAM do cérebro aqui já tá pedindo arrego, faz tempo. Se o senhor puder compartilhar o material aí na tela, tá na tela? Aí, em cima desse material, eu vou tecer a minha pergunta ao pastor Joaquim Andrade. Então, vamos lá. Pessoal, eu poderia falar acerca daquele que o detém, até que do meio seja tirado. Poderíamos falar de 1 Coríntios, capítulo 15. Poderíamos falar de João. Existem vários outros textos, mas nós escolhemos ficar basicamente em 2 textos para o diálogo, para o debate ficar mais objetivo, mais curto, mais acessível, mais didático e menos maçante. Ok? Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 até o 17. Eu vou ler e, em cima da minha leitura e explicação, eu vou fazer uma pergunta para o pastor Joaquim. Ok? Vamos lá.
Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda, essa vinda aqui é parousia, certo? Que é uma vinda visível. Então, nós, os que ficarmos vivos, ele não está dizendo que estará vivo nessa época. Ele está colocando aqui uma condição hipotética. Nós quem? Os que ficarmos vivos para a parousia, a vinda visível do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá. Então, na parousia, Jesus descerá. Esse descerá é catabaino, que quer dizer descer mesmo. Inclusive, essa palavra catabaino é usada lá em Apocalipse para se referir à Nova Jerusalém que desce do céu. Tá bom? Então, na parousia, Jesus catabaino descerá, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que ficarmos vivos, seremos harpazo, arrebatados. Então, aqui nós podemos observar da seguinte forma. Pessoal, eu estou conversando mais rápido um pouco para resumir, porque o tempo é curto. Vamos lá. Resumindo, na parousia, Jesus catabaino desce, os mortos em Cristo ressuscitam e os vivos são harpazo, arrebatados. Então, no primeiro nós temos a parousia, certo? Na parousia nós temos o harpazo e entre a parousia e o harpazo nós temos aí a ressurreição dos mortos, certo? Aqui, de forma alguma, a ressurreição dos mortos em Cristo. Então, aqui, de forma alguma, o apóstolo Paulo está dizendo que a parousia do versículo 15 ocorre em uma data e o harpazo do versículo 17 ocorre em uma data bem para frente, 7 anos para frente. O apóstolo Paulo não está dizendo isso. E outra, o apóstolo Paulo não está colocando o harpazo antes da parousia. Ele coloca a parousia primeiro e na parousia se desencadeia esses acontecimentos. Na parousia desencadeia Jesus descendo, desencadeia a ressurreição dos mortos em Cristo e desencadeia o arrebatamento dos vivos. O apóstolo Paulo, repito, não está separando a parousia do versículo 15 e o harpazo do versículo 17 por um hiato de 7 anos. Então, a minha pergunta ao nobre professor Joaquim Andrade é: pastor, onde nesse texto existe uma separação de 7 anos entre a parousia do versículo 15 e o harpazo do versículo 17? Muito obrigado. Pastor Joaquim, 5 minutos para a resposta. Certo, muito bem. A gente sabe que algumas palavras a gente não encontra na Bíblia, né? Milênio, por exemplo, não está na Bíblia. Está 1000 anos de Cristo. Arrebatamento, essa palavra também não está na Bíblia. Mas a doutrina do rapto da igreja aparece na Bíblia. Então, daí vem a palavra arrebatamento. A palavra trindade não está na Bíblia. Mas a gente tem aí a manifestação de Deus em 3 pessoas. Por isso, nós cremos na trindade. É interessante, né? O verbo que dá origem à doutrina do arrebatamento e arrebatar, seremos arrebatados, 1 Tessalonicenses 4:17. Esse verbo, ele consta em algumas versões, como Reina Varela, por exemplo, NIV, Nova Versão Internacional. Então, é doutrina do rapto da igreja. Daí, embora, é o que a gente entende, né? Do latim raptus. E aí eu diria que, dentro desse conceito, acreditar que isso já aconteceu, acreditar que não haverá arrebatamento, que tudo acontecerá de uma vez só naquele dia, é só a gente comparar 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, com Apocalipse 19, de 1 a 10.
Então, essas duas passagens bíblicas, o que elas mostram? Mostram claramente que a igreja irá ao encontro do Senhor nos ares. Ora, irá ao encontro do Senhor nos ares e entrará no céu. Então, à luz dessa verdade, dessas duas verdades, a gente pode ver a sequência cronológica de Apocalipse 19 até o 22. Uma igreja glorificada no céu, Apocalipse 19, verso 11 a 16. Vemos o Armagedon, Apocalipse 19, 17 a 19. A vitória de Cristo sobre o império anticristão, Apocalipse 19, 20 e 21. A prisão de Satanás, né? Eu creio que o professor Harry não crê que Satanás está preso. Apocalipse, capítulo 20, verso, se eu não me engano, 5. Não, é 21. 20, verso 1 e 3. E aí tem a ressurreição dos mártires da tribulação. João pergunta, quem são esses? O anjo diz, esses são os que vieram da grande tribulação. E aí temos o milênio, Apocalipse 20, verso 4 a 6. A liberação de Satanás após o milênio, a sua condenação e o juízo final, e aí o novo céu e uma nova terra. Então, nessa sequência, a igreja estará no céu por ocasião do quê? Da manifestação do Senhor em grande glória. O que, na minha concepção, desculpa, professor Harry, para mim descarta qualquer confusão entre aí esses eventos escatológicos. Beleza. Já deu 5 minutos. Professor Harry, você se satisfez com a resposta do professor Joaquim de Andrade? Você pode comentar. Estará no céu. No período da grande tribulação, a igreja já estará no céu. 5 minutos, professor Harry. 5 minutos para o seu comentar. Ok, eu acho que eu não vou gastar os 5 minutos, porque o pastor foi bem sucinto na exposição dele, eu pretendo ser na minha também. Vamos lá. Nós poderíamos explicar aqui Apocalipse 19, mas os textos escolhidos foram outros, mas eu poderia explicar, e com certeza a minha explicação seria oposta à explicação do pastor Joaquim Andrade, com todo respeito, óbvio, aí, a pessoa dele. Outra coisa, ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que o arrebatamento dos vivos é depois da ressurreição dos salvos. Para acontecer um arrebatamento antes da grande tribulação, também seria necessário uma primeira ressurreição antes da grande tribulação, porque o arrebatamento dos vivos é somente depois da ressurreição dos salvos, ok? E aí nós temos a questão do milênio, nós temos também a questão do milênio, onde o pastor tocou no assunto também. Eu não vou estar abordando, porque é uma questão complexa e demandaria bastante tempo. O pastor falou de outra coisa, a qual eu não me lembro agora, acerca da grande tribulação. Pastor, não me lembro agora. O senhor tocou em algum outro ponto que eu não estou lembrando agora para responder. Se o senhor puder refrescar a minha mente, eu agradeço, ainda dentro aí dos meus 5 minutos. Uhum. Certo. Então, eu disse que a igreja, né, porque 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e Apocalipse 19, de 1 a 10, são duas passagens bíblicas, na minha visão pré-tribulacionista, que mostram claramente que a igreja irá ao encontro do Senhor nos ares. Sim. E ela entrará no céu. Então, à luz dessas duas verdades, a gente vê uma sequência cronológica de Apocalipse lá, 19 a 22, igreja glorificada no céu, Apocalipse 19, 1 a 10, então a manifestação de Cristo em poder e glória, o Armagedon, a vitória de Cristo sobre o império anticristão, a prisão de Satanás, a ressurreição dos mártires da tribulação, João vai dizer, né? Ok. Quem são esses? Só que aí pastor, o senhor está cometendo, com todo respeito, óbvio, a pessoa do senhor está cometendo um equívoco, o senhor está colocando a primeira ressurreição depois do arrebatamento. O apóstolo Paulo diz que a ressurreição dos salvos tem que ocorrer antes. Então, se o arrebatamento, na visão do Senhor, acontece antes da grande tribulação,
então a primeira ressurreição também tem que acontecer antes da grande tribulação. A ressurreição dos salvos, a ressurreição dos que morreram em Cristo, etc. Lembrando que a primeira ressurreição não é dividida em etapas. Agora, só para finalizar, já está dando ali os meus 5 minutos, o pós-tribulacionismo diz sim que a igreja vai ser arrebatada e vai entrar no céu com Cristo. Porém, no entanto, esse céu não é esse céu de agora. O pós-tribulacionismo ensina que a igreja vai ser arrebatada nos ares, conforme em 1 Tessalonicenses 4, e então estará para sempre com o Senhor no céu, no novo céu. Porque quando Jesus retorna em sua parousia de 1 Tessalonicenses 4,15, ele retorna para inaugurar o novo céu. E é nesse céu que nós estaremos com ele. Eu finalizo aqui a minha oportunidade. Perdão aí aos telespectadores, estou falando bastante rápido e tal, mas é porque o tempo é curto. Eu devolvo aí a oportunidade ao professor Rafael. Bom, pessoal, esse é o debate do pré- e pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo defendido pelo pastor Joaquim Andrade, pós-tribulacionismo defendido pelo professor Harry, e nós estamos aqui, né, durante 1h30 de live, acreditando que, de fato, os internautas tiveram esse assunto mais elucidado, mais, né, esclarecido acerca dessa questão. E agora a gente vai entrar aqui, tanto o professor Harry como o pastor Joaquim de Andrade, vamos estar respondendo aqui algumas perguntas do chat. Eu vou estar, claro, colocando aqui as perguntas das quais fizeram, e aí, por exemplo, essa pergunta feita pelo Atafona, na Bíblia, ele pergunta o seguinte, tá? Essa crítica, perdão, não foi essa pergunta que ele fez, não. Foi uma pergunta um pouquinho mais sim, beleza, é aqui, ó. Ele pediu para fazer, aí pergunta para os dois. É possível mostrar na Bíblia qual evento será esta tribulação? Qual evento será esta tribulação, biblicamente? Será um ataque político às religiões, um ataque mundial a todos os humanos ou outra coisa? Ou seja, ele está perguntando o que de fato será a grande tribulação. Será um ataque específico para político às religiões ou será um ataque mundial para todos os seres humanos? O que é, na sua visão, professor Harry, a grande tribulação? Bom, resumidamente falando, como é o nome do internauta aí, perdão? Marcela Tafona. Marcela Tafona. A Tafona, então, na minha visão... Testemunho de Jeová. Eu já debati com o Marcelo. Um abraço. Bom, então, na minha visão, a Tafona, a grande tribulação, ela é um misto, certo? Ela vai começar com catástrofes naturais, ok? Em seguida, nós temos aí uma perseguição do anticristo e do governo ímpio contra os santos, tá bom? E a Bíblia chama, por várias vezes, os crentes das igrejas gentílicas de santos, inclusive está no rascunho, no esboço que eu trouxe, não vou abordar porque o tempo já esgotou. Então, ela começa com catástrofes naturais, ela passa para essa perseguição aos santos, que é uma perseguição desencadeada pelo anticristo, a besta, enfim. Depois ela passa para os juízos de Deus, onde Deus vai punir os ímpios, vai punir esse governo do mal, do iníquo. E é bom lembrar que em várias passagens a Bíblia diz que mesmo Deus punindo aí os ímpios dentro dessa grande tribulação, o povo dele é preservado. Eu poderia citar Apocalipse 7:3, Apocalipse 9:4, se eu não estiver enganado. Não estou com as referências aqui, mas é isso. Ela começa com catástrofes naturais, ela tem a perseguição contra os santos, ela tem o juízo de Deus contra os ímpios. Resumidamente, é isso. Obrigado. Um grande abraço. Beleza. Tem uma pergunta agora para o pastor Joaquim de Andrade. Falar sobre isso? É importante eu também falar sobre isso. Então pode falar, fique à vontade. Deixa eu responder aí para o Marcelo Tafona, porque em Apocalipse, no capítulo de número 6, verso 7, verso 8,
verso 9, 10, 11, até eu diria do 6, 7, capítulo 6, verso 7, até o verso 17. Então, a Bíblia descreve os juízos do selo de Deus. Então, no primeiro selo, o que a gente tem? Uma guerra. Depois a gente tem guerras declaradas, a gente tem fome, a gente tem morte, a gente tem martírio, a gente tem aí, depois, eu diria, as 7 taças sendo derramadas. Então, vai acontecer catástrofes de todas as naturezas, política, moral, social, geográfica, enfim. O mundo vai entrar num caos. Por isso que o período da Grande Tribulação é um período como nunca houve na história da humanidade. Esse período. Agora, desculpa eu fazer essa brincadeira com o professor Harry. Então, ele está esperando o anticristo. Eu estou esperando o Cristo. Porque se a igreja vai ser arrebatada depois da Grande Tribulação, quem vem antes? O anticristo. Pastor, mas nós pós-tribulacionistas, nós esperamos Cristo. Só que nós não negamos que no trajeto até a vinda de Cristo existe o anticristo. Nós não pulamos os obstáculos para ir direto a Cristo. Antes de Cristo, tem o anticristo. Nós esperamos Cristo. Nós só não negamos o trajeto. Mas é isso aí. Professor, eu quero declarar abertamente aqui a minha simpatia por você. Você é um camarada muito 10 mesmo, um excelente debatedor, um profundo conhecedor das Escrituras, e uma pessoa que tem um espírito manso. Eu gostaria que o Atafona e outros debatedores que eu tenho debatido aí tivessem esse mesmo espírito, sabe? Porque eu não vim aqui para mostrar que eu conheço mais do que você, não, eu já declarei abertamente aqui que eu não sei. Eu sei que nada sei, eu estou aprendendo cada dia. Então, dentro dos estudos que eu tenho realizado, então eu vou publicamente defender aquilo que eu creio. É dar a razão da esperança que é em vós. Então, a Bíblia manda você fazer isso. Agora, você tem que saber o que crer para ir defender. Se você não sabe, vai ficar meio complicado, né? Então, justamente, eu diria que são catástrofes de todos os níveis aí que vai acontecer, como nunca houve na história da humanidade. O Atafona comentou aí, Apocalipse 6, do 7 ao 17, e disse o Joaquim, os selos de Deus, isso é a grande tribulação? E qual dos selos faz uma ligação com o arrebatamento, Joaquim Andrade? Ou seja, eu estava fazendo uma associação entre os selos e o arrebatamento da igreja. A igreja arrebatada, então vamos explicar a sequência para o Atafona. Primeiro, a igreja arrebatada. E aí temos o período da grande tribulação. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. 3 anos e meio, eu diria, de confusão, de manifestação do anticristo. Tá? Então, durante esses primeiros 3 anos e meio, sabe o que vai acontecer aqui? Mais da metade da população mundial vai morrer. É o que eu vejo aqui, ó. Mais da metade da população mundial vai morrer. Então, durante a segunda metade, as condições vão piorar mais ainda, porque é só ir lá para Mateus 24, verso 29 e aí por diante. Então, são inúmeros os textos bíblicos, viu, Marcelo, que descrevem esse período. Então, chama também o dia do Senhor, a ira de Deus, a ira do Cordeiro. Então, Apocalipse 6, em Apocalipse capítulo 6, até Apocalipse capítulo 19, Marcelo, ele descreve esse período que eu tenho dito aqui, que a igreja não vai passar por ele. Ok. Eu respeito aí a opinião do Marcelo Atafona. E com relação a isso, por decorrência do tempo ser curto, eu não vou responder, não vou dar uma réplica, não, mas eu respeito a opinião do Atafona. Beleza. Agora nós temos aqui uma pergunta, né, feita aqui ao pastor Joaquim de Andrade acerca de... Rafael, é só uma dica. O senhor poderia colocar a tela, o slide em 3 menor assim, que fica melhor para aparecer a gente e as perguntas. É só uma dica. Mas do jeito que está aí, está muito bom também. Beleza. Eu estou só colocando aqui, a pergunta é o seguinte.
A pergunta para o pré-tribulacionista Joaquim de Andrade. 1 Tessalonicenses 4,17 diz que encontraremos o Senhor nos ares. Ali ocorre a palavra pântese. Indica que, após isso, iremos para o céu ou para a terra. Como é que o senhor vê esse encontro na palavra grega pântese? É Cristo levar a igreja para o céu ou Cristo pegar a igreja e voltar com ela para a terra? Bom, é interessante a colocação aí, porque nós iremos nos encontrar com ele nos ares. Então, Cristo não vem à terra. Tá? Não vem à terra. Nós iremos nos encontrar com ele nos ares e teremos as chamadas bodas do Cordeiro, onde nós vamos comparecer perante o tribunal. Para quê? Para receber os galardões. Cuidado, porque tem crente que interpreta que nós vamos ser julgados para a salvação. Não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, haverá uma recompensa. Então, neste período que na terra está acontecendo a grande tribulação, nos céus estaremos com Cristo, e aí, nesse período, nós teremos o bemá, o pódio, onde vamos receber os galardões. Acho que respondi aí. Beleza. Professor Átila Ribeiro está dizendo assim, passando para deixar um abraço aos professores Rafael e Harry. Deus abençoe também o pastor Joaquim. Professor Átila, professor de hebraico e grego aí, mandando um abraço para todo mundo. Beleza? Vamos ver quem mais. Aí para o professor Átila, grande erudito, aí um dos meus pré-tribulacionistas preferidos. Agora eu vou colocar aqui. Professor Átila, você tem que ganhar dele no debate, nos textos, porque no tatame não vai, não. O homem é campeão de jiu-jitsu. Gente fina demais. Um abraço aí para o pastor Átila. Professor Harry, professor de hebraico do canal Alex Pitave, professor Giovanni, perguntou, Harry, quando ocorrerá o evento do Tribunal de Cristo? Olha, essa questão aí, ela é um pouco mais complexa, certo? Eu precisaria de mais tempo para trabalhar essa questão, porque muitos advogam a ideia de que os salvos, né, aqueles que serão arrebatados, não passarão por julgamento, ok? Aí tem aqueles que dizem que eles passarão por julgamento, mas não serão condenados, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz que todos nós compareceríamos, né? E aí outros vão dizer que essa questão do julgamento de Cristo, aí do trono de Cristo, aí seria só para condenação. Se for somente para condenação, ocorre ali mediante Apocalipse capítulo 20, a partir dos versículos 13, 14, 15, onde dar-se-á a segunda ressurreição. Então, o inferno, o mar, enfim, eles vão dar aqueles mortos que estão neles. Essa é a segunda ressurreição. Eles são julgados nesse julgamento, nesse trono de Cristo, enfim, e são condenados. Então, seria aí um julgamento para condenação do ímpio no lago de fogo, consequentemente, a segunda morte. Resumidamente, é isso. Peço perdão se eu não tiver sido bastante detalhado, é porque eu não trouxe materiais acerca disso e eu gosto de detalhar muito as coisas, mas resumidamente é isso. Beleza. Aí o pastor Átila aí deu um sorriso aí, professor Harry, né? Estamos juntos. Agora, vamos aqui para outra pergunta. Olha, tem a Romaria perguntando aqui o seguinte, o termo grego ginomai, de 2 Tessalonicenses 2,7, significa afastado ou aparecer. Bom, a palavra afastado de 2 Tessalonicenses 2,7, eu vou responder como professor de grego, não é ginomai não, tá, Romário? Romário, né? Romário Ferreira Valentim, é messo, tá? É messo. Não é a questão do ginomai, beleza? A questão do ginomai, que você quer saber, na verdade, ela tem uma outra questão, tá? Na verdade, é a palavra que seja, que seja. A palavra que aparece aqui é genetai, de ginomai, que seja, messo, afastado, né? Então, é afastado ou aparecer.
Bom, os léxicos, por exemplo, de William Karen Taylor, define esse termo, né? Oriundo de Gnomai, sou, nasço, torno-me, faço-me, aconteço, é feito. Então, existe muitas questões para a palavra genetai, que é o verbo secundário do verbo primário gnomai. Então, tornar-se, acontecer, de eventos e tal, e tornar-se feito. Então, tem essa conotação, beleza? Deixa eu colocar aqui a pergunta aqui, só para me responder, para não ficar sem responder para os internautas aí, tá? Está aqui tentando. Agora aqui outra pergunta, professor Helry. Pergunta ao Helry, Apocalipse 7,14. Quem são os que vêm da grande tribulação? Aqueles mártires lá. É igreja, não é igreja? Quem é, professor Helry? Eu tenho uma aula no curso que eu ministro, inclusive, quero pedir para o professor Rafael deixar meu contato aí na descrição depois. O Aleph, nós temos que entender o seguinte, aqui eu não vou detalhar, só vou dar uma resposta bastante resumida, tá bom? Em Apocalipse 7,14, não vou ler a referência, vou colocar do jeito que você expôs aí, quem são os que vêm da grande tribulação? Em algumas versões não está escrito, esses são os que vêm da grande tribulação. Em algumas versões está escrito, estes são os que vêm de tribulação, ou de grandes tribulações, ou de tribulação. Não fala da grande tribulação em específico. Mas aí a gente já entraria na questão dos ciclos do Apocalipse. Eu, infelizmente, Aleph, não vou ter o tempo necessário para te responder com detalhes, tá bom? Mas aí eu teria que explicar esse ciclo e entrar um pouquinho na questão do estágio pós-morte. Eu não sou dicotomista nem tricotomista. Eu pendo mais para a questão do holismo, tá bom? Então, aqui, eu quero até pegar aqui uma versão, é rapidão, professor, Apocalipse 7,14, né? Vamos lá. Apocalipse 7,14, aqui na versão que eu estou lendo, vem assim, está escrito assim, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação. Aqui não é necessariamente da grande tribulação, até porque nesse contexto aqui, a grande tribulação ainda não está nem na metade. Bom, isso resumidamente falando, existem coisas que a gente poderia divergir e tal, mas resumidamente é isso. É que eu não sou bom, tá bom, pessoal? Eu já peço logo perdão, eu não sou bom para dar respostas curtas. Quem me conhece sabe, eu vou falando, vou explicando, vou detalhando, então em respostas curtas eu não sou muito bom, não, mas é isso aí. Valeu. Beleza. Agora a gente vai colocar aqui, né, o contato do professor Helry, né, que está aí, ó. Aí eu coloquei o DDD 62 9642 8014 para o curso do mesmo. Aí ele vai oferecer os cursos dele lá. Vocês entrem em contato aí com o professor Helry. Só lembrando que antes desse 9 aqui tem um outro 9, 62 9642 8014. Beleza. Então, pessoal, deixa eu ver outra aqui, pergunta feita aqui ao... Vamos ver aqui as outras perguntas que estão sendo feitas. Cadê? Tá, beleza. Vamos aqui. Pergunta aqui. Tá, pergunta agora aqui para o pastor Joaquim. Pastor Joaquim, o professor Giovanni de Hebraico do canal Alice Pitave está perguntando para o senhor dentro de Apocalipse 3:10. O verbo estativo teresso aniquila a força de movimento da preposição ek? O texto passa, então, ter o sentido de guardar no meio da tentação, ou o Senhor resolve isso de arrebatar? Então, a gente gastaria muito tempo para entrarmos aqui nessa discussão do termo grego. Mas a explicação que eu entendo desse Apocalipse 3 não é livrar dentro, é livrar fora, é tirar para fora, né? Escatose. Então, dentro desse conceito, o cristão
ele não vai passar pela grande tribulação. A gente está nos princípios das dores. Aí eu entendo. Passar por tribulações, passamos todos. No mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações. Agora, a tribulação, como nunca houve, é essa daí que Jesus vai nos livrar dela, vai nos poupar. Assim como você guardou a palavra, a gente guardará desse dia, do dia da ira de Deus, do dia de Cristo, do dia do furor, enfim, aí vai. São inúmeras as descrições para esse dia, como nunca houve na história da humanidade. Então, não é que a igreja vai ser salva no meio da tribulação, não. Ela vai ser tirada. E temos vários exemplos para isso. Beleza. Bom, pessoal, estamos aqui, né, já adentrando 2 horas de live. E aí o professor Harry queria fazer algumas considerações finais, fique à vontade. Eu gostaria muito de comentar sobre essa questão do Apocalipse 3:10, não tratar de arrebatamento. Isso, fique à vontade. Ele está dentro do primeiro período do Apocalipse. O Apocalipse é dividido em 3 períodos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Então, Apocalipse 3:10, dentro desse contexto, não fala de arrebatamento. Até porque, se ocorre o arrebatamento em Apocalipse 3:10, aí entra aquela questão, quem são aqueles santos que a Bíblia, né, em vários momentos, chama a igreja de santos? Eu poderia citar várias referências onde a igreja gentílica é chamada de santos, né? Então, se ela é arrebatada em Apocalipse 3:10, então como que ela aparece ali na grande tribulação? Algumas pessoas dizem que o apóstolo João, em Apocalipse 4, versículos 1 e 2, em analogia, representa a igreja sendo arrebatada, mas isso também não condiz com o contexto, porque se ele é arrebatado no capítulo 4, então por que lá no capítulo 10, versículo 11, ele aparece, é dito para ele pregar o evangelho para muitas nações e povos? Então ele é arrebatado no 4 e desce no 10, então não faria sentido. Outra coisa, o dispensacionalismo, só para resumir, prega uma interpretação literal das Escrituras, e eu herdei isso do dispensacionalismo. É algo bom, é algo... Você precisa, sim, buscar a interpretação mais literal possível, porém, no entanto, contudo, dentro da interpretação literal, a igreja de Filadélfia, que é essa de Apocalipse 3:10, não é a última. Então, se você interpretar de forma literal, a última é Laodiceia, não é Filadélfia, tá bom? Então, isso é um resumo, pessoal, isso é um resumo. A gente poderia falar aqui 4 horas seguidas somente sobre Apocalipse 3:10. E as minhas considerações finais, né, quero agradecer aí, primeiramente a Deus, a minha família, quero agradecer ao pastor Rafael pelo convite, quero agradecer aos telespectadores aí que nos honraram com sua audiência, que vão assistir, que vão dar o like, compartilhar, para que o YouTube recomende esse conteúdo aqui para mais pessoas. Gostaria de agradecer a educação e a simpatia e a presença do pastor Joaquim Andrade aqui nesse debate, uma pessoa incrível, e foi muito bom. Só de conhecer o professor Joaquim Andrade aqui nesse debate, para mim, já está valendo, tá bom? E aproveitando aí a oportunidade, eu gostaria de perguntar ao professor Rafael e ao pastor Joaquim se eles me autorizam a postar esse vídeo no meu canal também. Encerro. Está autorizado, fique à vontade. Pode colocar lá. Eu peço também autorização para o professor Harry e também para você, Rafael, também de colocar no canal. Está autorizado. O pastor Atila Ribeiro está dizendo parabéns pela live, nobres mestres. Ele gostou muito de ver aí o debate dos amados professores. Mais uma vez, colocando em tela aqui o contato para os cursos do professor Harry, né, que é o mais 55 do Brasil, DDD 69, com 9 na frente, mais 9642 8014. Beleza? Agora eu coloquei bem certinho aí. Pastor Joaquim de Andrade, faça suas considerações finais. Fique à vontade. Bom, eu estou aqui com Apocalipse 3:10 e é um texto muito interessante. Eu não poderia... Eu sabia que ele ia fazer isso. Não poderia deixar de falar de Apocalipse 3:10.
Porque diz assim, o Apocalipse 3:10, né? Já falamos aí sobre o texto, como guardas a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, também eu te guardarei das tentações. Então, esta, para mim, na minha visão, é uma garantia específica do Senhor Jesus para a sua igreja, para os cristãos, para todos os cristãos. Então, é interessante aqui porque os cristãos verdadeiros, eles não entrarão nesse período chamado período de grande tribulação. Então, o período de 7 anos de tribulação, que está aí para se revelar, conforme Apocalipse 6, Apocalipse 7, até eu diria, até o 18. Então, Apocalipse 3:10, à luz do entendimento nosso aqui, meu entendimento, à luz de Romanos, é muito importante depois os nossos telespectadores aí lerem Romanos capítulo 9. Leiam também 1 Tessalonicenses 1, verso 10. E também, né, o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, verso 9. Então, depois de dar, eu diria, a certeza de que os crentes não iriam passar, eles seriam preservados, porque disse que eu te guardarei, a gente observa o quê? A gente observa a hora da aprovação. Então, não é por um acidente que o capítulo seguinte começa um retrato do arrebatamento da igreja. Quando João aparece arrebatado ao céu, logo antes de se iniciar também a grande tribulação. Então, a gente até nem trabalhou muito. Eu tenho inúmeras razões para acreditar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Como eu creio que o professor Harry tem muitas razões para acreditar que a igreja vai passar. Bom, de qualquer forma, se ela vai passar ou se ela não vai passar, vamos estar todos juntos. Nós que cremos em Cristo, vamos estar todos juntos. Estaremos para sempre com o Senhor. Só que uns vão ter o privilégio de ir antes, de não pegar o anticristo, de não esperar a vinda dele. Outros vão ficar aguardando a vinda dele, como é o caso do professor Harry e outros. Ô, Rafael, você também é pós. Rafael também vai aguardar a vinda do anticristo. E não é o Macron, não é o Putin, não é o Obama. Bom, eu estou nas redes sociais. Até quero recomendar você o meu canal. A gente tem muita informação ali. Estou melhorando bastante o canal. É PR Joaquim de Andrade. Você me encontra no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu estou disponível para ir na tua igreja aí, dar um estudo escatológico, dar um estudo sobre apologética. Só me convidar, eu não cobro nada. Ah, pastor, eu estou aqui no Piauí. Oh, seria um prazer para mim ir no Piauí, mas eu não tenho recursos para ir. Se a igreja puder pagar minha passagem, eu vou de ônibus. Se quiser colocar a gasolina, eu vou de carro. Se tiver um cavalo, eu vou de cavalo, não tem problema. Tá? Posso ficar em qualquer lugar, como qualquer coisa, comida, né? De preferência. Enfim, estamos à inteira disposição dos irmãos em qualquer parte do Brasil e do mundo, né? Porque tenho viajado para alguns países aí pregando a palavra de Deus. Obrigado, professor Rafael. Obrigado, professor Harry. Gostei demais. Espero que a gente possa ter outros debates, viu, Rafael? É de Deus. Que você faça outros debates. Veja que a gente ficou praticamente em 2 terços aqui, né? Então, podemos voltar nesse tema, podemos voltar em outros temas aí. Estou à inteira disposição. Principalmente uma pessoa como o professor Harry, né? Que é essa pessoa simpaticíssima, né? Muito simpático, e um bom debatedor, debatedor. É recíproco, é recíproco. Eu não estou vendo os comentários, mas eu quero dizer, porque as pessoas perguntam, né? Ah, quem ganhou o debate? Eu nunca entro num debate para ganhar o debate. Eu entro para ganhar a pessoa. Eu quero trazer de volta o professor Harry, o pré-tribulacionismo. Eu quero trazer de volta o professor Rafael, o pré-tribulacionismo. Quem sabe eles voltam com os meus argumentos. O negócio tá pegando, Preto. Aí eu deixo aqui pro professor Harry
fazer suas considerações finais. Então é isso aí, Pastor pessoal. Joaquim é uma figura. O meu canal é o canal Evangelho Underground. Você pode procurar Evangelho Underground ou Professor Helry Evangelho, já sai na pesquisa do YouTube. Estamos também no Instagram, Evangelho Underground, e no Facebook com o mesmo nome. Tá bom? Que Deus continue abençoando cada um, que Deus continue abençoando a família de cada um. E se o pastor Joaquim trazer o pastor Rafael para o pré-tribulacionismo, é capaz de eu voltar também, viu? Mas vai ser difícil. Harry, eu estou à disposição para estar lá no teu canal também, tá bom, querido? Vamos sim, vamos marcar sim. Vamos marcar sim. Bom, pessoal, vai tá conosco no próximo vídeo o professor Marcelo Medeiros, do Rio de Janeiro. Ele é bacharel em teologia, ele é formado em ciência da religião, e ele estará também discorrendo sobre assuntos escatológicos dentro de uma linha preterista. E, obviamente, quem quiser fazer qualquer tipo de debate com ele, ou diálogo escatológico entre o preterismo e o futurismo, você pode ter certeza que será bem-vindo no canal do professor Rafael Rocha Teologia. Quero agradecer a Deus a presença do pastor Joaquim de Andrade, agradecer a presença do professor Helry. É uma alegria muito grande poder ter no meu canal professores e pastores dessa envergadura e debatedores de alto quilate. Outros debates irão acontecer, vocês perceberam, e eu quero deixar isso aqui claro, até uma forma de externalizar, é que eu não tomei partido de ninguém. Eu não tive nenhum tipo de posicionamento a favor de um em detrimento ao outro, não. Eu fiquei neutro na questão, porque eu acho que as pessoas não têm que se posicionar se são moderadores de um debate, beleza? Elas têm que ficar tranquilas, nada de dizer uau, nada de dizer nossa, nada de dizer olha, pastor Joaquim, olha, professor Helry, que esse tipo de posicionamento para um moderador, para um mediador de um debate, é tomar, sabe, uau, essas coisas aí. Então, infelizmente, não era para ver isso, e eu tenho visto isso em canais e plataformas de debate no YouTube, não é para ver. Eu vi que eu falei muito pouco, fiquei neutro, deixei todo o tempo os dois debatendo. Esse aqui é o modelo que todo moderador deveria tomar como arquétipo. Me tome como arquétipo, como moderador, né? E deixe os debatedores escorrer seu pensamento. Então, pessoal, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, faça sugestões de enquete aqui e também de lives, de debates, que a gente vai estar tentando reunir as pessoas capazes para estar conosco aqui. É uma alegria muito grande. Deixe seu like para o YouTube identificar uma certa questão de relevância no nosso canal. Então, a gente vai agradecer muito todos vocês aqui, beleza? A gente vai agradecer, obrigado, professor Helry, obrigado, pastor Joaquim, e uma boa noite a todos. Obrigado, internauta, você que passou aí com a gente 2 horas assistindo essa live. Muito obrigado em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus, né? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio e oportunidade de nós estarmos aqui discorrendo a Tua palavra. Toma lugar de honra conosco, fica conosco nesse momento, pois é o que eu te peço e já te agradeço, Senhor. Deus, abençoa o pastor Joaquim, abençoa o professor Helry, abençoa a minha vida e fique conosco, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima live, pastor Joaquim. Um abraço, meu amigo. Até mais, querido. Um abraço. Valeu.